Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema essencial no campo da filosofia cristã reformada: as diferentes linhas pressuposicionalistas. Vamos explorar as abordagens de grandes pensadores como Hermann Doivert, Cornelius Van Til, Russell John Rushdoony, Gordon Clark e Vincent Young. Cada um deles oferece uma perspectiva única sobre a epistemologia cristã e a forma como a razão e a fé se relacionam. Se você quer entender melhor as semelhanças e diferenças entre essas linhas de pensamento e como elas impactam a nossa visão de mundo, este vídeo é para você. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos aprofundar o nosso entendimento sobre essa rica tradição filosófica. Então vamos começar por Hermann Doivert. Doivert, o teólogo e filósofo reformado holandês, enfatiza a importância da cosmovisão para a compreensão do conhecimento e da realidade. Para ele, a razão humana é limitada e deve ser entendida à luz da revelação de Deus. Mas ele também dá grande importância ao papel da razão na interpretação das diferentes modalidades da realidade. A epistemologia de Doivert é complexa e envolve a integração dos diferentes aspectos da realidade em uma cosmovisão cristã. Doivert vê a realidade como composta de diferentes modalidades que refletem a ordem divina. Isso implica que a razão e o conhecimento devem ser compreendidos em relação a esses aspectos variados da realidade. Ele considera que a razão humana deve estar em harmonia com a revelação geral e especial. Sua abordagem integra a cosmovisão cristã em todas as áreas do pensamento e do conhecimento. Hermann Doivert, desenvolveu uma teoria detalhada das modalidades, que são aspectos distintos da realidade, cada uma com suas próprias leis e princípios. Ele acreditava que a realidade é uma totalidade integrada, onde diferentes aspectos, como o lógico, o ético, o estético, o econômico, etc., interagem de maneira complexa. Doivert identificou várias modalidades ou aspectos da realidade, cada um com suas próprias normas e estruturas. Por exemplo, o aspecto lógico envolve a estrutura do pensamento e da lógica, enquanto o aspecto ético diz respeito aos princípios morais e às normas de comportamento. Para Doivert, a compreensão completa da realidade requer uma visão que integre todos esses aspectos em uma cosmovisão coerente. Ele argumentava que a cosmovisão cristã deve englobar todos esses aspectos e interpretar a realidade à luz da revelação divina. Doivert acreditava que o conhecimento é derivado tanto da revelação geral quanto da especial. A revelação geral se refere ao conhecimento de Deus e da ordem criada, que pode ser obtido através da observação e da criação e da razão humana. Para Doivert, a razão humana deve estar em harmonia com essa revelação geral para que se possa compreender
a realidade adequadamente. A revelação especial encontrada nas Escrituras fornece uma compreensão mais direta e detalhada da vontade de Deus. Doivert considerava a revelação especial como essencial para a correta interpretação da revelação geral e para o conhecimento completo de Deus e da sua criação. Na abordagem de Doivert, a razão humana desempenha um papel crucial na interpretação das modalidades da realidade. Embora a razão seja uma ferramenta valiosa, Doivert reconhecia que ela é limitada e deve ser entendida em relação à revelação divina. A razão humana por si só não pode captar completamente a totalidade da realidade, sem a orientação da revelação divina. Doivert argumentava que a razão e a fé não estão em conflito, mas devem trabalhar juntas dentro de uma cosmovisão cristã. A razão deve ser usada para interpretar e aplicar a revelação divina, e a fé fornece a base para a compreensão adequada da razão e da lógica. Doivert sustenta que uma cosmovisão cristã deve refletir a ordem criada por Deus e integrar a diversidade dos aspectos da realidade em uma compreensão coerente. A ordem criada refere-se ao padrão divino estabelecido para a realidade. Doivert acreditava que uma cosmovisão cristã deve estar em conformidade com essa ordem e interpretar todos os aspectos da vida e do conhecimento à luz da revelação de Deus. Para Doivert, a cosmovisão cristã deve integrar todos os aspectos da realidade, reconhecendo suas interações e mantendo a coerência com a revelação divina. Isso implica uma visão abrangente que considera todas as dimensões da existência humana e da criação. Alguns críticos acharam a teoria das modalidades complexa e difícil de aplicar de maneira prática. A ideia de múltiplos aspectos da realidade e suas interações pode ser desafiadora para a aplicação prática. A relação entre a revelação geral e especial foi debatida, com alguns questionando como essas duas formas de revelação se integram de maneira eficaz na prática teológica e filosófica. A abordagem de Herman Doivert oferece uma perspectiva única sobre a epistemologia e a ontologia cristã, enfatizando a importância de uma cosmovisão que integre todos os aspectos da realidade à luz da revelação divina. Sua teoria das modalidades e sua compreensão da revelação geral e especial proporcionam uma base para a interpretação da realidade que considera a complexidade e a diversidade da criação. Embora sua abordagem enfrente desafios e críticas, ela continua a influenciar a filosofia cristã e a teologia de maneira significativa. Bom, agora, em segundo lugar, Cornelius Van Til. Van Til enfatiza que a razão humana é finita e limitada e só pode funcionar adequadamente dentro dos pressupostos da revelação divina. Para Van Til, o conhecimento verdadeiro é possível apenas a partir da pressuposição de Deus, se não me engano, como a realidade última. Continuando. Van Til defende que todas as formas de conhecimento devem começar com a pressuposição da existência de Deus e da revelação de Deus, melhor dizendo. Para ele, a razão humana é válida,
mas sempre dentro do contexto da revelação divina. Ele destaca a tensão entre o Criador e a criatura, argumentando que a razão humana, embora válida, é sempre dependente da revelação divina para ser corretamente entendida. Van Til é amplamente conhecido por seu desenvolvimento do pressuposicionalismo, que enfatiza que todas as formas de conhecimento e argumentação devem começar com a pressuposição da existência e da revelação de Deus. Van Til argumenta que a única base adequada para o conhecimento é a pressuposição de Deus como a realidade última e absoluta. Ele acredita que o conhecimento verdadeiro só é possível se partir da pressuposição de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele critica as abordagens que tentam usar métodos neutros ou agnósticos para buscar o conhecimento, argumentando que todas as tentativas de conhecimento são inevitavelmente influenciadas por pressuposições que, no caso da perspectiva cristã, devem ser fundamentadas em Deus. Van Til destaca a tensão entre o Criador e a criatura, um ponto central em sua abordagem filosófica. Van Til enfatiza que há uma distinção fundamental entre o Criador e a criatura. O Criador é infinito ou absoluto e independente, enquanto a criatura é finita e dependente. No entanto, essa distinção não implica uma separação absoluta. Há uma relação contínua em que o Criador sustenta e governa a criatura. A razão e o conhecimento humanos devem reconhecer essa dependência contínua de Deus. Van Til argumenta que qualquer tentativa de conhecimento que ignore essa dependência está condenada ao fracasso, pois ignora a realidade fundamental da relação Criador-criatura. Van Til aborda a questão da lógica e da razão dentro do contexto da sua epistemologia pressuposicionalista. Para Van Til, a lógica e a razão devem ser entendidas à luz da revelação divina. Ele argumenta que a lógica é um reflexo da ordem criacional estabelecida por Deus e deve ser usada em conformidade com essa ordem. A abordagem pressuposicionalista de Van Til afirma que a lógica cristã é distinta das abordagens seculares, pois é fundamentada na revelação divina. Isso implica que a razão e a lógica são válidas e funcionam adequadamente apenas quando estão em conformidade com a verdade revelada por Deus. Van Til critica a ideia de uma base neutra para o conhecimento, argumentando que tal base é impossível. Van Til contesta a noção de que se pode ter uma base neutra ou agnóstica para o conhecimento. Ele argumenta que todas as formas de conhecimento são inevitavelmente influenciadas por pressuposições pré-existentes e que essas pressuposições devem ser fundamentadas na revelação divina para serem verdadeiramente válidas. Em vez de uma abordagem neutra, Van Til defende que a revelação de Deus é essencial para qualquer forma válida de conhecimento. Sem a revelação divina, ele argumenta que o conhecimento está inevitavelmente perdido e incoerente. Van Til desenvolveu um método distintivo de apologética, que é baseado na sua filosofia pressuposicionalista. O método de Van Til enfatiza a necessidade de apresentar a verdade cristã
como a base para todas as formas de conhecimento. Em vez de tentar provar a existência de Deus a partir de evidências neutras, o apologeta pressuposicionalista começa com a pressuposição de que Deus existe e que a revelação divina é a base para o conhecimento. Van Til usa a abordagem pressuposicionalista para desafiar o ateísmo e outras visões não cristãs, argumentando que essas visões falham em fornecer uma base adequada para a lógica, a moralidade e o conhecimento. Ele acredita que somente a perspectiva cristã pode fornecer uma base sólida e coerente para essas áreas. O pensamento de Van Til influenciou significativamente o desenvolvimento da filosofia cristã e da apologética reformada. A abordagem pressuposicionalista de Van Til influenciou muitos apologetas e filósofos cristãos, incluindo alguns de seus seguidores, como Greg Bunsen e John Frame. Seu método continua a ser um ponto de referência importante na apologética reformada. Embora o trabalho de Van Til tenha sido amplamente influente, ele também enfrentou críticas, especialmente em relação à sua crítica da neutralidade e à sua abordagem da lógica. Esses debates continuam a moldar o desenvolvimento da filosofia cristã. A abordagem de Cornelius Van Til oferece uma visão robusta e distintiva da epistemologia cristã, enfatizando a necessidade de começar com a pressuposição de Deus e a revelação divina. Sua crítica à neutralidade epistemológica e sua abordagem da lógica e da razão são fundamentais para o pressuposicionalismo. Embora sua filosofia tenha enfrentado críticas e desafios, seu legado continua a ser uma influência significativa na apologética e na filosofia cristã. Bom, vamos então para o terceiro tópico, que é referente ao grande pensador reformado, calvinista, reconstrucionista e pressuposicionalista Russell John Rushdoony. Rushdoony integra a epistemologia com a teonomia, argumentando que a lei de Deus deve governar todas as áreas da vida, incluindo o conhecimento e a razão. Sua visão pressuposicionalista não se concentra tanto na teoria da razão em si, mas na aplicação da lei de Deus à sociedade e à política. Embora sua abordagem seja fortemente influenciada pela teonomia, ele vê a razão e o conhecimento como subordinados à lei de Deus. A aplicação prática da lei de Deus é central para sua visão, e a epistemologia é entendida em termos dessa aplicação. Rushdoony, como Van Til, enfatiza a importância das pressuposições cristãs na epistemologia. Rushdoony segue a linha de pensamento de Van Til ao afirmar que todo conhecimento deve partir da pressuposição de que Deus é a fonte última da verdade. Ele argumenta que a razão humana é válida e eficaz apenas quando está alinhada com a revelação divina. Rushdoony critica o racionalismo secular,
e as abordagens neutras do conhecimento, afirmando que qualquer tentativa de conhecimento que ignore a revelação divina é fundamentalmente inadequada e insustentável. Bom, Rushduni defende que todas as formas de conhecimento e compreensão do mundo devem partir de pressuposições cristãs fundamentais. Ele argumenta que a visão de mundo cristã é a única base adequada para o conhecimento verdadeiro. Para Rushduni, a pressuposição central é a existência e a soberania de Deus. Ele sustenta que a realidade só pode ser compreendida de forma correta se partir da pressuposição de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Isso significa que qualquer tentativa de conhecimento que não comece com Deus está fadada ao fracasso. A revelação divina, conforme encontrada nas Escrituras, é essencial para o conhecimento verdadeiro. Rushduni argumenta que a Bíblia não é apenas um guia espiritual, mas também uma fonte de conhecimento sobre a natureza da realidade, a moralidade e a justiça. Dentro da abordagem epistemológica de Rushduni, a epistemologia pressuposicionalista é um ponto central. Rushduni adota uma visão que se alinha com a epistemologia pressuposicionalista de Van Til, que afirma que o conhecimento é possível apenas através da revelação divina. Ele acredita que a razão humana é finita e limitada e, portanto, precisa da iluminação divina para alcançar a verdade. Rushduni critica a ideia de que é possível ter uma base neutra ou agnóstica para o conhecimento. Ele argumenta que qualquer tentativa de conhecimento que ignore a revelação divina é inevitavelmente falha, pois não leva em conta a soberania e a ordem estabelecidas estabelecida por Deus. Rushduni não vê a razão e a lógica como sendo independentes ou autônomas de Deus. Rushduni vê a razão como um reflexo da ordem e da lógica estabelecidas por Deus. A lógica e a razão, portanto, são vistas como parte da ordem criacional e devem estar em conformidade com a revelação divina para serem verdadeiramente válidas. Ele critica o racionalismo secular, que tenta desvincular a razão da revelação divina. Segundo Rushduni, tal abordagem ignora a dependência fundamental da razão em relação à revelação e à ordem estabelecida por Deus. Rushduni critica abordagens epistemológicas como o positivismo e o empirismo, que tentam basear o conhecimento exclusivamente em evidências empíricas e observações sensoriais. Ele argumenta que o empirismo, ao tentar entender a realidade apenas através da observação sensorial e da experimentação, ignora a dimensão espiritual e a revelação divina. Para Rushduni, esse enfoque é insuficiente para compreender a totalidade da realidade. O positivismo, que busca uma abordagem científica e neutra para o conhecimento,
também é criticado por Rushduni. Ele acredita que essa abordagem falha em reconhecer a necessidade da revelação divina e da lei de Deus como fundamentos do conhecimento verdadeiro. Rushduni vê a fé e a razão como compatíveis e interdependentes, mas com a fé como a base para a razão. Em sua visão, a fé cristã fornece o fundamento para a razão e a lógica. Ele acredita que a razão humana é válida e eficaz apenas quando está subordinada à revelação e à autoridade de Deus. Para Rushduni, a fé não é oposta à razão, mas a sustenta. A razão humana, quando alinhada com a fé cristã, é capaz de compreender a verdade revelada e aplicar o conhecimento de maneira coerente. Russell John Rushduni oferece uma perspectiva epistemológica robusta que enfatiza a necessidade de pressuposições cristãs para o conhecimento verdadeiro. Sua visão integrativa vê a revelação divina e a lei de Deus como fundamentais para a razão, a lógica e a compreensão da realidade. Criticando abordagens neutras e secularistas, Rushduni defende que a base para todo conhecimento deve estar alinhada com a ordem e a justiça estabelecidas por Deus. Seu trabalho continua a influenciar o pensamento teológico e epistemológico dentro da tradição reformada pressuposicionalista. Bom, vamos passar agora à abordagem do quarto autor dentre essas figuras citadas anteriormente, Gordon Clark, que sem sombra de dúvidas foi um dos maiores teólogos da história cristã, sem sombra de dúvidas alguma. Bom, Clark é conhecido por sua defesa da racionalidade e da lógica dentro da teologia. Ele vê a razão como uma ferramenta essencial para entender e aplicar as Escrituras. Clark acredita que a fé cristã deve ser racionalmente consistente e que a razão deve ser usada para avaliar todas as crenças. Clark enfatiza a importância da lógica e da razão na teologia. Para ele, o conhecimento verdadeiro é aquele que é racionalmente coerente com a revelação divina. Clark critica algumas das abordagens de Van Til, especialmente no que diz respeito à tensão entre Criador e criatura. Clark argumenta que a razão deve ser claramente definida e lógica, e que o conhecimento deve ser rigorosamente sistemático. Gordon Clark é conhecido por sua ênfase na razão como um aspecto fundamental da fé cristã. Para Clark, a razão não é uma entidade autônoma, mas está subordinada à revelação divina. Ele argumenta que a mente humana, ao interpretar as Escrituras, deve ser guiada pela lógica e pela coerência interna da fé cristã. Clark vê a razão como um dom de Deus, concedido à humanidade para que possamos compreender e aplicar as verdades reveladas. Ele rejeita a ideia de que a razão e a fé são mutuamente exclusivas. Ao contrário, ele as vê como complementares. A razão, devidamente aplicada, é um meio pelo qual os cristãos podem entender melhor as doutrinas da fé.
A lógica é central no pensamento de Clarke. Ele defende que a fé cristã deve ser logicamente consistente e que qualquer contradição aparente deve ser resolvida através de um exame cuidadoso das Escrituras. Para Clarke, uma fé ilógica não é uma fé verdadeira, pois Deus, sendo a fonte de toda a verdade, não pode se contradizer. Clarke argumenta que a Bíblia é um sistema coerente e completo de verdade. Ele acredita que todas as verdades necessárias para a vida e a piedade estão contidas nas Escrituras e que elas formam um sistema lógico que pode ser compreendido pela mente humana. Para Clarke, a Bíblia é a base fundamental para todo conhecimento. Ele defende que todo conhecimento verdadeiro é derivado das Escrituras e que estas devem ser a fonte primária para a teologia e para a epistemologia cristã. Ele enfatiza que a revelação bíblica é proposicional, o que significa que ela comunica verdades específicas que podem ser conhecidas e sistematizadas. Clarke é um forte defensor da proposicionalidade da verdade, ou seja, a ideia de que a verdade é expressa em proposições claras e distintas. Ele argumenta que as doutrinas bíblicas podem ser compreendidas de maneira proposicional e que a tarefa do teólogo é sistematizar essas proposições em um corpo coerente de conhecimento. Clarke criticou severamente o empirismo e o racionalismo secular, que ele via como inadequados para fornecer uma base sólida para o conhecimento. Ele argumentava que esses sistemas, ao tentarem basear o conhecimento na experiência sensorial ou na razão autônoma, falhavam em reconhecer a necessidade da revelação divina. Para Clarke, o empirismo, que depende da observação sensorial como base para o conhecimento, é inerentemente falho, porque os sentidos humanos são limitados e falíveis. Ele argumentava que o empirismo não pode fornecer certeza absoluta, já que as experiências sensoriais são subjetivas e podem ser interpretadas de várias maneiras. Clarke também critica o racionalismo secular por tentar desvincular a razão da revelação divina. Ele sustenta que a razão, quando divorciada da revelação bíblica, se torna subjetiva e incapaz de alcançar a verdade. A razão, segundo Clarke, deve estar ancorada na verdade revelada por Deus, para ser verdadeiramente eficaz. Bom, Clarke também fez contribuições significativas no campo da metafísica, sempre ancorando suas ideias na autoridade das Escrituras. Ele defendeu que a metafísica cristã deve começar com a doutrina da criação, onde Deus é o autor de toda a realidade e, portanto, a única fonte do ser. Para Clarke, Deus é a realidade suprema e o fundamento de tudo o que existe. Ele argumenta que o ser de Deus é a base para todo o conhecimento e que qualquer ontologia que não reconheça isso está fundamentada em um erro. A realidade, em sua totalidade, é uma expressão da vontade soberana de Deus. Clarke rejeita qualquer metafísica que não seja fundamentada na revelação bíblica. Ele argumenta que as tentativas de construir sistemas metafísicos com base em fontes não cristãs ou seculares
levam inevitavelmente ao erro, pois ignoram a revelação de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Uma característica distintiva do pensamento de Clarke é sua defesa da verdade absoluta. Ele acredita que as verdades reveladas nas Escrituras são absolutas, imutáveis e aplicáveis a todas as pessoas em todos os tempos. Bem, Clarke argumenta que a verdade é objetiva e não sujeita a interpretação ou variação. A verdade revelada por Deus nas Escrituras é a mesma para todos, independentemente de cultura, tempo ou lugar. Ele sustenta que os cristãos devem afirmar essa verdade com confiança, em contraste com as visões relativistas que prevalecem na sociedade secular. A certeza do conhecimento, para Clarke, vem da confiança nas Escrituras, como a palavra infalível de Deus. Ele ensina que a verdade bíblica é um sistema fechado de conhecimento, no qual todas as partes se interrelacionam de forma coerente, sem contradições. A tarefa do teólogo e do filósofo cristão é, portanto, descobrir e aplicar essas verdades de maneira sistemática e lógica. Gordon Clarke oferece uma epistemologia distintamente reformada que enfatiza a supremacia da revelação bíblica e a coerência lógica da fé cristã. Ao defender a proposicionalidade da verdade e a necessidade de uma base escriturística para o conhecimento, Clarke estabelece um sistema de pensamento que busca ser intelectualmente robusto e teologicamente fiel. Sua crítica ao empirismo e ao racionalismo secular ressalta a importância de subordinar a razão à revelação divina, mantendo que a verdade é objetiva e absoluta, conforme revelada por Deus nas Escrituras. Clarke continua a influenciar a teologia reformada, particularmente em sua abordagem rigorosa e lógica da fé cristã. Bom, vamos então abordar a quinta e última dentre essas figuras citadas, que é Vincent Cheung. Para mim, na minha concepção, Vincent Cheung é o teólogo e filósofo cristão mais coerente de todos. Bastante incisivo e direto nas suas colocações. Ele é um teólogo e filósofo cristão que não arreda o pé em nada do que diz. Cheung destaca a epistemologia como a base fundamental para a filosofia cristã. Ele argumenta que o conhecimento verdadeiro só é possível a partir da pressuposição da revelação divina. Cheung vê a razão e a lógica como absolutamente dependentes da revelação de Deus e como ferramentas que devem ser usadas para entender e aplicar as Escrituras. Cheung enfatiza que a epistemologia deve ser o ponto de partida para toda a filosofia cristã. O conhecimento é possível somente a partir da pressuposição de Deus e da revelação divina. Cheung vê a causação divina
como central para a compreensão de todos os aspectos da realidade. Para ele, Deus é a causa última de todas as coisas. E nisso eu concordo plenamente com ele. E essa visão molda sua abordagem à razão, lógica e epistemologia. Vincent Jung defende que todo conhecimento verdadeiro deriva diretamente da revelação divina. Para Jung, a Bíblia não é apenas a fonte primária de conhecimento, mas a única fonte que pode prover uma epistemologia coerente e infalível. Ele argumenta que qualquer tentativa de construir conhecimento fora da revelação bíblica é inerentemente falha. Jung rejeita a ideia de que a razão humana ou a experiência sensorial possam servir como fontes autônomas de conhecimento. Ele afirma que, sem a revelação de Deus, a mente humana está em completa escuridão, incapaz de alcançar qualquer verdade real. Assim, o cristão deve submeter todos os aspectos do pensamento à autoridade das Escrituras. Na visão de Jung, a Bíblia não é apenas uma fonte entre muitas, mas a única que oferece um sistema completo e coerente de verdade. Ele enfatiza que a suficiência das Escrituras implica que tudo o que precisamos saber sobre Deus, o mundo e a ética está contido na revelação bíblica. Isso torna a exegese e a interpretação bíblica atividades centrais na busca por conhecimento. Jung critica fortemente as epistemologias baseadas no empirismo e no racionalismo secular. Ele argumenta que essas abordagens falham em fornecer um fundamento seguro para o conhecimento, uma vez que dependem de pressuposições não verificáveis e de uma confiança excessiva na capacidade humana. Jung sustenta que o empirismo, ao se basear exclusivamente na experiência sensorial, está condenado ao ceticismo. Ele argumenta que os sentidos humanos são falíveis e que a interpretação dos dados sensoriais é sempre sujeita a erros. Além disso, ele aponta que o empirismo não pode explicar as leis da lógica ou as regularidades da natureza sem recorrer a pressuposições que ele próprio não pode justificar. Jung também critica o racionalismo secular, que tenta derivar todo o conhecimento a partir da razão humana. Ele argumenta que, sem uma base na revelação divina, a razão é insuficiente para alcançar verdades universais ou absolutas. O racionalismo, ao separar-se da revelação bíblica, torna-se inconsistente e incapaz de fornecer um sistema de conhecimento verdadeiramente confiável. Para Jung, a ontologia cristã começa e termina com Deus. Ele afirma que Deus é a realidade última, o fundamento de todo ser e o autor de todas as coisas. Sua visão de ontologia é profundamente teocêntrica, onde Deus não apenas cria, mas também sustenta e governa cada aspecto da realidade. Um ponto central na ontologia de Jung é a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Ele argumenta que Deus não apenas criou o mundo, mas que ele também determina todas as coisas que acontecem dentro dele. Não há evento, grande ou pequeno, que ocorra fora da vontade decretiva de Deus.
Esta visão reforça a noção de que a realidade é, em última análise, uma manifestação do plano soberano de Deus. Cheung rejeita a ideia de causalidade secundária como uma entidade autônoma. Em sua visão, todas as causas secundárias, como eventos naturais ou ações humanas, são diretamente causadas por Deus. Ele defende que, sem a ação sustentadora e decretiva de Deus, nada poderia existir ou acontecer. Esta perspectiva fortalece a crença na total dependência da criação em relação ao Criador. Cheung argumenta que a lógica é um reflexo da natureza de Deus e, portanto, deve ser usada em conformidade com a revelação divina. Para ele, as leis da lógica não são independentes de Deus, mas são uma expressão da natureza racional de Deus. Cheung sustenta que a lógica não é uma invenção humana, mas uma parte intrínseca da mente de Deus. Ele argumenta que as leis lógicas são universais e imutáveis, precisamente porque refletem o caráter de um Deus que é igualmente universal e imutável. Isso significa que a lógica deve sempre ser subordinada à revelação, pois qualquer uso da lógica que contradiga a Escritura está, por definição, incorreto. Bom, a aplicação da lógica na interpretação bíblica é central no pensamento de Cheung. Ele defende que a exegese correta exige o uso de princípios lógicos que estão em conformidade com a revelação de Deus. A hermenêutica, para Cheung, deve ser tanto um exercício de fidelidade à revelação, quanto de aplicação rigorosa da lógica bíblica. Cheung também aplica sua visão teocêntrica à ética, argumentando que toda moralidade deve ser derivada do caráter e da vontade de Deus. Ele rejeita qualquer forma de ética que seja baseada em convenções humanas ou em sentimentos subjetivos. Cheung sustenta que a ética cristã deve ser construída exclusivamente a partir da revelação bíblica. Ele rejeita a noção de que os seres humanos podem criar sistemas éticos que sejam verdadeiramente justos ou morais sem a referência a Deus. Para ele, a moralidade é objetivamente definida pela vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Em contraste com as tendências relativistas da cultura contemporânea, Cheung argumenta que a verdade moral é absoluta e universal. Ele sustenta que os padrões de certo e errado não mudam de acordo com a cultura, o tempo ou as circunstâncias, pois são enraizados na natureza imutável de Deus. Vincent Cheung oferece uma abordagem radicalmente teocêntrica da epistemologia, ontologia e ética, onde Deus é o fundamento de toda a realidade e fonte de todo conhecimento. Sua defesa da revelação como a única base segura para o conhecimento e sua rejeição das epistemologias seculares enfatizam a importância de subordinar todas as áreas do pensamento à autoridade das Escrituras. Cheung propõe uma visão integrada onde a lógica, a moralidade e a própria natureza do ser são todas profundamente conectadas ao caráter e à vontade de Deus, reforçando a necessidade de uma cosmovisão cristã coerente e consistente. Cada um desses teólogos
oferece uma perspectiva única sobre o pressuposicionalismo, com ênfases variadas em epistemologia, razão e lógica. Doiver foca na cosmovisão e nas modalidades. Van Til na pressuposição cristã e na tensão criador-criatura. Rushduni na aplicação prática da lei de Deus. Clarke na racionalidade e na lógica. E Cheung na epistemologia como ponto de partida e na causação divina. Compreender essas diferenças pode ajudar a aprofundar a sua própria abordagem e a sua prática teológica dentro da linha pressuposicionalista. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Reforma e Teologia, e hoje exploramos as diferentes linhas pressuposicionalistas desde a estruturação filosófica de Hermann Doiver, passando pelas influentes contribuições de Van Til e Rushduni, até as abordagens racionais e epistemológicas de Gordon Clark e Vincent Cheung. Compreender essas diferenças é fundamental para quem deseja aprofundar o conhecimento na filosofia cristã reformada e construir uma cosmovisão teocêntrica e coerente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, deixar seu comentário. Bom, obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Reforma e Teologia.